Olá, meu nome é Laís, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Sou também docente da Universidade de Potiguar, do curso de Relações Internacionais, e coordenadora regional Nordeste dos cursos da área de Gestão e Negócios da Anima Educação. No âmbito da disciplina de ensino superior em relações internacionais do programa de pós-graduação em ciência política da UFPE, a gente tem discutido alguma literatura, né, alguns textos, algum material em relação a determinadas técnicas, determinadas metodologias que podem ser aplicadas em sala de aula para que a gente possa tornar as nossas aulas mais dinâmicas e possa melhorar, né, o nosso ensino superior em relações internacionais. Nesse contexto, né, uma das obras discutidas é o artigo que eu vou apresentar para vocês hoje, que é The Rules of the Game, Experiencing Global Capitalism on Monopoly Board. Esse texto, ele trata da aplicação de jogos nas dinâmicas, né, nas técnicas de ensino em relações internacionais. Os autores do texto são Benjamin Dar e Alexander Cohen, e esse texto ele é de 2016, foi publicado no Journal of Political Science Education. Qual que é o objetivo, então, dos autores com esse artigo, com essa pesquisa? Então, eles se utilizaram, né, do Monopoly, que é aquele jogo, né, bem conhecido, que no Brasil a gente tem também o Banco Imobiliário, né, que são jogos aí de trocas, né? Então, os participantes desses jogos, eles são convidados a desenvolver trocas e o vencedor é sempre aquele que ganha mais dinheiro, né? E quem perde é aquele que vai à falência. Então, esse jogo, o Monopoly, os autores eles defendem que ele pode ser utilizado para uma melhor compreensão da globalização e para uma melhor compreensão de conceitos relacionados à economia política internacional. Então, essas são as disciplinas, né, que os autores defendem a utilização de um Monopoly que, na verdade, não é um Monopoly original, é um Monopoly adaptado. A estrutura do texto, então, é composta de 4 partes, né? Então, no primeiro momento, os autores eles vão apresentar quais são as virtudes do uso do Monopoly para esses fins que eles defendem. Vão apresentar quais são os objetivos de aprendizagem dessa variante do Monopoly que eles apresentam. Vão apresentar como transformar, né? Quais são as regras que mudam para adaptar o Monopoly para o Monopoly Globalized, que seria esse Monopoly adaptado como técnica, né, de ensino para relações internacionais. E, por fim, eles apresentam quais foram as reações dos estudantes e a avaliação dos resultados, né, da pesquisa que eles fizeram de aplicação do Monopoly em sala de aula. Então, começando com as virtudes, né, de como o Monopoly pode se encaixar, né, em sala de aula, eles colocam aqui alguns pontos. O primeiro é que o Monopoly é um jogo já conhecido, então os alunos eles têm familiaridade com esse tipo de jogo. E para adaptar o Monopoly para a sala de aula, são necessárias poucas modificações. Então, isso é um ponto positivo para a adaptação, né, do professor para um jogo em sala de aula. Um outro ponto positivo é que o objetivo do Monopoly e o meio para esse objetivo já são compatíveis com os objetivos do capitalismo, né, com as características do capitalismo. E isso torna também, né, a apreensão dos estudantes mais fácil. Ele também já foi empregado em outras áreas, com outras adaptações, e além disso, possui uma conexão com a literatura, tanto dos jogos quanto das simulações, e da aprendizagem interativa e profunda, né? E o que diz a literatura, né? A literatura diz, geralmente argumenta, né, que lições interativas, quando a gente usa interação, né, tanto nos jogos quanto nas simulações, isso permite uma aprendizagem mais profunda do que a leitura ou uma aula expositiva normal. E aí, por que, né, que a literatura argumenta isso? Um primeiro ponto é a experiência material. Quando os alunos eles têm uma experiência interativa, isso ajuda, né, a comparar aí qual é a diferença entre teoria e realidade. No caso do Monopoly, né, isso ajuda eles a compreenderem as instituições e o funcionamento delas. E quando esses alunos eles têm essa experiência material, isso ajuda também em 2 pontos, né? O primeiro é que eles precisam tomar decisões estratégicas, então eles vão aprender ali na prática a tomar as decisões de acordo com os seus interesses, de acordo com a sua estratégia, e vão precisar também, ao longo do caminho, trabalhar a resolução de problemas.
Um segundo ponto é que, né, assim como a experiência material, isso proporciona aos alunos uma aplicação da teoria. Então, quando os alunos estão na simulação ou num jogo, eles estão aplicando a teoria para algum fim, né? E isso ajuda também no processo de apreensão, de memorização. E por fim, o engajamento, né? Porque os jogos, as simulações, eles geram uma quebra de rotina que faz com que os alunos depreendam maior atenção naquilo que eles estão fazendo e não só por aquilo ser curioso, né? Mas eles precisam também depositar ali maior energia, tanto física quanto emocional, para cumprir aquilo que está sendo requerido diante daquela simulação ou diante daquele jogo que eles estão ali jogando no momento. Porém, os autores eles usam até essa expressão, né, que é bem interessante, de que os jogos, as atividades interativas não são balas de prata, né? Então, não vai aí atacar todos os problemas e também temos aí alguns pontos de atenção. Um desses pontos de atenção é que esse jogo, essa simulação precisa ser conectado com objetivos de aprendizagem, ele não pode ser solto. Além disso, sempre há o risco, né, do não engajamento dos estudantes e temos alguns pontos aí relacionados à ação do próprio professor, né? Então, os jogos, as simulações, eles são consumidores de tempo, né? Então, toma tempo da aula jogar ou simular. Além disso, né, a adaptação dos jogos, ela também é demandante, então demanda um esforço, toda uma preparação mais longa do professor. É difícil de avaliar, né? Então, quando a gente usa isso como método de avaliação, né, e também como método de avaliar se o aluno realmente teve um melhor aproveitamento, né, daquele conteúdo, daquela competência a ser treinada, se ele realmente teve uma melhora, né, é difícil de avaliar e pode resultar também em outcomes, né, em resultados irrealistas. Então, muitas vezes os estudantes eles não chegam, né, nos mesmos resultados que se chegaria na realidade diante daquela simulação ou daquele jogo. Então, partindo agora para as regras, né, do jogo, para adaptação do Monopoly, né, eles chamam esse Monopoly adaptado, então, de Monopoly Globalized, né, que aqui eles apresentam os Learning Objectives. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? E nesse ponto, tenho só uma ressalva a fazer que, observando a literatura, né, que defende o uso dos objetivos de aprendizagem, a gente pode ou não encaixar esses objetivos de aprendizagem como objetivos válidos do ponto de vista pedagógico. Por quê? Aqui eles estão muito focados em conteúdos que os estudantes precisam aprender. E geralmente os objetivos de aprendizagem, eles estão mais focados em verbos, né? Então, o que o aluno, o que a gente quer que o aluno faça, né? O que a gente quer que o aluno tenha como resultado. E aqui esses objetivos de aprendizagem estão muito voltados para a questão do conteúdo que o aluno precisa aprender, né? Então, o aluno precisa aprender, né, de acordo com os alunos, né? A gente tem como objetivo que o mercado livre, quando é deixado livre realmente, né, ele tende à monopolização, as regras importam, então as regras da economia global importam em diferentes regras, né, produzem diferentes vencedores e perdedores. Um terceiro objetivo seria quem configura as regras, né, quem propõe as regras, é importante, né, para determinar quem ganha e quem perde. E por último, né, tem como objetivo familiarizar os estudantes com os conceitos, né, alguns conceitos fundamentais da economia internacional, alguns processos e algumas instituições, né? E aí sim, esse último objetivo ele se assemelha mais ao que a literatura considera, né, como objetivos de aprendizagem. Para essa adaptação, a gente tem 3 mudanças de regras principais, né? Eu vou passar aqui mais rapidamente, porque o jogo é bem complexo, mas no artigo eles detalham mais, né? A gente tem principalmente 3 mudanças. A primeira é nos jogadores, que são, né, as corporações multinacionais, então cada jogador representa uma multinacional líder do seu setor. As propriedades, né, são o terreno ali, a economia global, e os territórios são relacionados aos setores, né, as propriedades são relacionadas aos setores, e a gente tem a possibilidade de greve, né, então ao invés de ir para a cadeia, como no Monopoly tradicional, a parte da cadeia, ela simboliza, na verdade, uma greve. Não temos também cartões de sorte, então os cartões eles são de greve, privatização ou nacionalização, e no artigo eles explicam também um pouquinho melhor como é que funciona isso.
E, por fim, existe a possibilidade de mudança das regras por meio das instituições. Então, quando, né, se cai no espaço Community Chest, eles podem escolher uma das 6 propostas para votar, né? O participante, o jogador que cai ali, ele pode sugerir uma das 6 propostas para ser votada, né? E aí, dependendo da proposta, vai ser ali, por exemplo, no FMI. Então, no FMI a gente tem um tipo lá de proposta e aí os participantes eles podem votar. E o voto ele é de acordo com o valor dos ativos que cada participante, né, que cada corporação tem. Então aí simula bem, né, a maneira que os votos são distribuídos no FMI, por exemplo. E por fim, eles apresentam então qual foi a experiência, né, de aprendizagem e como os estudantes reagiram, né? No caso deles, eles fizeram a pesquisa com 53 estudantes em 3 turmas, totalizando aí 12 jogos diferentes, né? Então distribuindo essas 3 turmas em jogos diferentes. E para avaliação dessa experiência, fizeram um survey e pediram para que os alunos escrevessem um texto reflexivo sobre essas experiências. 2 pontos interessantes foram que os alunos eles tiveram um aumento no interesse dos conceitos em relação à economia internacional e em relação ao tema, né, na atitude em relação ao tema, não houve uma mudança significativa na identificação dos aspectos políticos, porém os estudantes eles se sentiram mais confiantes e conseguiram compreender melhor as instituições. Então, trouxe aqui um trecho que resume bem, né, na verdade, esses resultados, né, os autores vão apresentar que os resultados agregados, né, do survey, eles apontam em direção, né, a um aumento dos interesses dos estudantes no tema, um aumento da confiança na habilidade de compreensão desses estudantes e um progresso em relação, né, a alguns pontos, né, dos objetivos de aprendizagem, que eram aqueles objetivos que a gente apresentou ali no início da apresentação do artigo. Fizeram também um experimento de comparação com a aula expositiva, então comparando a aula expositiva com a aplicação do Monopoly, né? Quem é que compreendeu melhor? E aí eles explicam ali como é que eles fizeram essa adaptação e no uso do Monopoly, a aula expositiva ela foi menor e o jogo ele também foi uma versão pocket do jogo, né, de 50 minutos. Então, esses resultados aqui eles refletem também esse modelo do experimento que eles fizeram de comparação. Esse experimento apresentou uma melhora na compreensão de privatização e nacionalização por parte daqueles que usaram o Monopoly em relação à aula expositiva. No entanto, esses do Monopoly eles tiveram uma pior compreensão dos programas de ajuste estrutural, até porque, além de ter tido uma aula expositiva mais curta, o jogo foi curto e eles não conseguiram usar, né, essa parte do jogo dos programas de ajuste estrutural. E além disso, a gente não teve nenhuma diferença na compreensão dos 2 grupos, né, em relação à votação do FMI e em relação ao neoliberalismo, né? E esse experimento, né, esses resultados só podem ser compreendidos diante disso, né, do modelo que eles utilizaram, que teve uma pressa, né, maior na aula e uma pressa no jogo. Então, precisa ainda de mais aplicação, né, para que a gente consiga analisar melhor essa comparação. E por fim, a gente teve, né, nos resultados qualitativos, naquele texto reflexivo dos alunos, os alunos expressando, né, uma maior facilidade na apreensão do conteúdo, um maior engajamento, também uma reflexão sobre valores e interesses, né, porque quando o aluno está ali tendo que decidir uma estratégia, ele também se questiona, né, sobre os valores e sobre seus interesses. E por fim, eles conseguiram também relacionar, né, o jogo com o neocolonialismo e com a divisão norte-sul. Então, conseguiram também relacionar o jogo com outras partes teóricas, né, relacionadas aí à economia internacional e também ao fenômeno da globalização. É isso, gente, um texto bem curtinho aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se interessem também por ler o texto. Se você gostou, dá o like aí no vídeo e siga também o nosso canal para aprender mais, né, sobre técnicas de ensino e participar mais dessas discussões sobre ensino superior em relações internacionais. Obrigada e até a próxima.